Nós vamos examinar a partir daqui. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei Beltsazar: as tuas dádivas, os teus presentes, fiquem contigo. Daniel chega na face de Beltsazar e diz: olha, não me interessa o que você tem para me dar. Não é importante o que você está propondo no reino. Pega esses presentes, pega essas dádivas, não é? Dá a outro. Eu não quero. Todavia, Daniel diz, eu vou ler. Lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. O que está ocorrendo? Quando Beltsazar deu aquele banquete para os 1000 dos seus grandes e convidou para comer na mesa, se banquetear, beber vinho, trouxe muitas mulheres, as concubinas, e fizeram ali uma verdadeira orgia, bacanal, conversas indecorosas, um encontro de gente totalmente dada ao prazer da vida. É o banquete para satisfação do prazer da carne. É o que o Beltsazar propôs, convidando 1000 homens grandes. E disse: vamos nos deliciar com de melhor com que a vida pode nos dar. Porque todo ser humano, ele busca uma satisfação para a sua vida. Ninguém faz nada na vida para querer uma insatisfação. Ninguém. Tudo que você faz é para uma conquista de satisfação pessoal. Você quer atingir a satisfação pessoal. Você quer preencher o teu ser de um ser satisfeito com a vida. E como se faz isso? Obtendo através dos prazeres que a vida lhe oferece. Uns conseguem isso através do prazer acadêmico, a pessoa se sente realizada porque é formada, tem vários diplomas, tem várias instruções acadêmicas, e a pessoa se banqueteia dos prazeres do conhecimento. Tem gente que é fissurada, podemos dizer que ela é viciada no conhecimento. Tem gente que quanto mais conhecimento tem, mais ele quer aprofundar-se no conhecimento. É o prazer dele, é o conhecimento. É o conhecer, é o saber. Então a pessoa se aprofunda nos conhecimentos, se banqueteando nos livros, se banqueteando nas informações, porque é a satisfação do pessoal. Ninguém vai ler se não produz uma satisfação pessoal. Tem gente que não gosta de ler. Não gosta. Ela começa a ler, daqui a pouco, não quero mais ler isso não, porque não lhe promove prazer, não é um banquete para ela. Mas para alguém pegar uma bula de remédio é um banquete, ela lê a bula todinha. E não se contendo, ela diz: deixa eu procurar na internet o que quer dizer essas fórmulas desse remédio. Ela quer entender o remédio, como foi feito, como foi fabricado. É um banquete para ela, é o saber. Ela se banqueteia no prazer. Então, todo ser humano, seja na parte acadêmica, como eu estou te dizendo, seja no conhecimento, na ciência, seja também, tem gente que vai se banqueteando no lazer.
Tem gente que gosta todo final de semana ir para uma praia, ir para um sítio, ir para um shopping, passear, porque esse é o prazer dela. Esse é o prazer da pessoa. Essa é a satisfação, esse é o banquete dela. Ela fica se banqueteando, ela se sacia com isso. O coração dela se sente alimentado em poder sair. Chega um sábado, um final de semana, se a pessoa não sair, ela fica doente. Ela fica inquieta dentro de casa. Para ela ficar dentro de casa é um mártir. Ficar dentro de casa é uma perturbação só, porque é o banquete dela, é os prazeres que o sair promove a alma dela. Outros, o prazer é chegar na sexta-feira, o happy hour. Precisa sair do serviço, a melhor dia, ela trabalha a semana toda para ser sexta-feira, depois das 6 horas, o melhor dia da semana, porque o melhor dia da semana é aquele momento em sentado numa mesa e tomar uma cerveja, é o prazer dela. Ela toma aquela cerveja e, ai, que maravilha, é o banquete. Ninguém faz um banquete para insatisfação. Todo aquele que tem um banquete diante de si, esse banquete é para promover o prazer pessoal. Como eu te disse, ninguém em sã consciência sai de casa para se entristecer, sai de casa para insatisfação pessoal, para não ter prazer. Não, as pessoas buscam a vida e vão até encontro da vida para obter, sim, a satisfação pessoal da vida, a realização pessoal. Senão é um frustrado na vida, é uma frustrada. Se sente um insignificante, alguém que não viveu saboreando os prazeres e as delícias da vida. O prazer, as coisas, os banquetes, a confraria do ajuntamento, é o prazer da pessoa. Tem gente que se não tiver no meio de 2, 3, ela não se sente bem. É o prazer dela, é o banquete dela, é a roda dos amigos, batendo papo, jogando conversa fiada fora, falando palavras de baixo calão, piada sem graça. É o prazer das pessoas. É o banquete das pessoas. E Beltesazar deu um banquete para a satisfação de 1000 mulheres, concubinas, vinho, bebida, comida, lazer, momento, e o coração dele está entregue aos prazeres. O coração dele está entregue a isso. E ele vive em prol disso. De maneira que esse prazer é tão exacerbado dentro dele que ele vai entrar numa esfera de falta, de transgressão, de pecado contra aquilo que é sagrado. O prazer dele é tão exacerbado, descontrolado para as coisas da vida, que ele não se limita, ele vai até a câmara aonde está os utensílios do templo de Jerusalém, da casa de Deus, e pega isso e diz: traga também os prazeres, as coisas de Deus para os prazeres momentâneos da carne. Uma mistura do prazer humano, das vontades humanas, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo. E assim o ser humano vive, misturando os seus prazeres com as coisas que são eternas, com as coisas que são do reino, com as coisas que são de Deus. Então ele pega todos os utensílios, tudo que é da casa de Deus, e diz: traga para a festa do prazer. Traga os utensílios de ouro, os copos, os utensílios, tudo que é da casa de Deus, tragam, como diz aqui no capítulo 5, versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, e as mulheres e as concubinas. Vamos misturar o que é de Deus com os nossos prazeres. Não tem problema, Deus não vai ficar chateado. Não há problema nenhum a gente estar na igreja e misturar também
um pouco de cerveja no nosso dia a dia. Não tem problema de estar servindo a Deus e também cedendo aos caprichos carnais. Não tem problema, pastor. Não há nada de mal nisso. Não tem problema nenhum misturar o relacionamento com Deus com os nossos prazeres momentâneos. E Beltesazar manda trazer tudo o que é da casa de Deus para a sua confraria das amizades levianas, para a sua confraria, para a sua confraternidade, para a sua confraternização, para o ajuntamento de pessoas que estão vivendo no capricho da realização dos prazeres momentâneos. Estão se prostituindo, estão bebendo, estão falando um monte de asneira e diz, vamos misturar o que é de Deus também nisso, que não tem problema. Vamos trazer o que é de Deus para as nossas vidas insanas, que não vai ter problema. Vamos conciliar. E não tem problema. O que é um utensílio? O que é um copo? A questão não é um copo. A questão não é a cadeira da igreja. A questão não são os utensílios da igreja. A questão é a intenção do coração de associar o que é sagrado com aquilo que é profano. Deus não está chateado porque ele pegou o copo, a taça, o talher e trouxe para beber vinho nele. O problema é que o coração de Beltesazar é um coração dobre. É um coração que está para os prazeres, e da mesma forma que está para os prazeres, está também para o desrespeito àquilo que é santo. Da mesma forma que o coração está para o prazer, o coração dele também está para o desrespeito, para a honra, para o louvor e para a glória de Deus. Está avesso, está ao contrário, ele não está nem aí com o que Deus acha, com o que Deus pensa, o que Deus acha de eles viver uma vida só dos prazeres momentâneos. E é nessa hora que, quando eles estão ali nessa confraria dos prazeres carnais, na roda dos escarnecedores bebendo, se fosse nos dias de hoje é no churrasco, seria nas confraternizações das religiões, dos banquetes familiares, da confraria das amizades, aonde que muito acaba se deixando levar e não começa a avaliar a sua natureza e o seu coração, que está se esquecendo de quem é o Senhor de todas as coisas. Porque chega uma hora que a gota d'água bate, o copo transborda. E Beltesazar está ali na euforia, é música, é dança do ventre, com certeza, são mulheres rebolando, bebendo, e a coisa comendo solta, e ali todo mundo se banqueteando, comendo, é uma festa para 1000 pessoas. É gente comendo, bebendo, e é uma festa toda. E de repente, no auge do prazer carnal, ele se esqueceu que existe uma mão que escreve a história do homem na terra. É aí que está o problema. É aqui que começa as coisas, porque nós não sabemos o que Deus está escrevendo a nosso respeito. Você não sabe o que Deus está escrevendo no livro das obras, como diz em Apocalipse, no juízo final, e abriram-se o livro das obras, e cada um foi julgado segundo o que nele está escrito. As pessoas se esquecem que Deus está com a sua mão escrevendo a história de cada um de nós. Que a nossa história, o nosso caminho e a nossa vida está sendo escrita por Deus. O teu futuro não são homens que estão escrevendo. Quem está escrevendo o seu futuro é Deus através das suas ações no presente.
São as suas ações no presente que está movendo a mão de Deus a escrever uma história de vitória, de bênção, ou também são as suas ações do presente que está fazendo escrever a sentença de juízo sobre a tua vida. O momento era só de prazer. Não, eu preciso dar satisfação à minha carne. A minha carne tem que se sentir bem, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que galgar isso, mas pouco me importa o que Deus pensa, pouco importa o que Deus tem para a minha vida, pouco importa se Deus tem algo comigo, eu não estou nem aí se o Evangelho vai vir para a minha vida, se eu vou abrir os olhos para a fé ou não. O que importa, eu tenho que aproveitar esse momento, porque esse momento da minha vida me gera um prazer tremendo, e eu preciso aproveitar esse momento que eu estou vivendo na vida, porque é o momento em que eu estou me encontrando na vida. Ele acabou de receber o reino de seu pai, Nabucodonosor. Ele é o manda-chuva de toda a Babilônia, jardins suspensos da Babilônia, a 7 maravilhas do mundo antigo. No meio do nada fez um poder gigantesco, onde é o atual Iraque hoje. A Babilônia floresceu e ele comanda tudo isso, Belsazar. E ele está no momento auge do prazer, ele está no momento auge da conquista, ele está subindo mais e mais, ele está indo aonde todo homem vai se sentindo realizado, quando, nossa, eu estou chegando aqui, que bênção, é o momento do prazer, da satisfação, estou me formando, estou crescendo profissionalmente, estou bem sucedido financeiramente, eu estou crescendo na minha presunção de conhecimento, de família, eu estou indo. É nesse momento em que nós vamos nos abastecendo de satisfação, de prazeres momentâneos e da carne e da nossa vontade, e é nesse momento que, nesse instante, a mão de Deus pode estar escrevendo o triunfo ou a sentença de juízo. E é nessa hora que ele está ali no auge do prazer, da satisfação, aparece uma mão misteriosa e começa a escrever uma escrita que ele não compreende. É uma escrita que não vem dessa terra, não é uma escrita que a maior biblioteca do mundo na época, a Babilônia, não tem conhecimento. É uma escrita que lhe deixa com o espírito conturbado, pasmo. É uma escrita que faz os seus joelhos baterem um no outro e faz-lhe descair o semblante, que o choca. E ele fica apavorado com a escrita. Veja comigo aqui no Daniel, capítulo de número 5. Versículo 4. Quando eles estão se banqueteando no prazer das suas vontades, e também se banqueteando nos prazeres das suas vontades, e usando o que é da casa de Deus para satisfação pessoal, ou seja, a pessoa buscando prazeres momentâneos e ainda usando o que é de Deus, em nome de Deus, para satisfação pessoal. E aí eles estavam bebendo vinho, dando louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, celebrando a ilusão, celebrando a vaidade, Deus de pau, de ouro, de pedra, os deuses dele, valorizando aquilo que não tem valor nenhum diante dos céus. E é nesta hora, nesse tempo presente, nesta hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam. Nessa hora, é nessa hora da exaltação, da ignorância humana, da soberba, da presunção humana, achando-se o rei da cocada preta, é porque agora eu estou numa condição boa. É nessa hora que os dedos celestiais começam a escrever a sentença do homem. É nesta hora que o homem se revela às camadas espirituais.
É nessa hora que o mundo espiritual está olhando para ele e dizendo: que insanidade, que pessoa insana. É nessa hora, foi nessa hora que apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, de frente do castiçal, para ver se eles enxergavam, para ver se havia iluminação na mente deles. Na frente do castiçal, na frente do candelabro, na frente do candeeiro, a luz iluminando a escrita para ver se clareava a mente deles, mas aquela escrita não era uma qualquer escrita, era uma escrita que não provinha dessa terra. Na estucada da parede do palácio real, na grandeza dele, naquilo que ele se vangloriava, e o rei via. E o rei ficou observando a parte da mão que estava escrevendo. Ele viu a mão correndo, escrevendo, os dedos escrevendo na parede do palácio, de frente ao candelabro, iluminando a escrita, para que ele pudesse ver e cair em si. E nessa hora, no versículo de número 6, diz o seguinte: então se mudou o semblante do rei. Nessa hora, ele viu que alguma coisa estava mudando. E é assim, você começa a perceber que as coisas estão começando a mudar, não para bom, quando o teu semblante já não é mais o mesmo, da alegria, do amor, da fé, do servir a Deus. O semblante da pessoa muda de repente. O semblante dela descai. É um semblante que automaticamente, de surpresa, de nossa, como é que isso me aconteceu? Nossa, mas eu estava indo tão bem. O semblante de surpresa estampado no rosto de Belsazar é de: o que está acontecendo com a minha vida? Você vê que os prazeres da vida chega uma hora que é estampado diante da gente, de qualquer ser humano, seja rei, seja pobre, seja grande ou pequeno, mas a realidade da vida chega para todo mundo a qualquer momento, onde a pessoa fica surpresa: o que está acontecendo? O que é isto que está acontecendo hoje? Mas estava me sentindo tão bem, a vida estava indo tão boa, as coisas estavam tudo se encaixando, festa, prazer, tudo dando certo no meu reino particular da minha vida, no meu pequeno reino chamado vida. Estava indo tudo bem, tudo funcionando, mas de repente algo misteriosamente começa a acontecer na tua vida, que você não entende o que está acontecendo, que faz o teu semblante desnudar e você diz: o que está acontecendo agora na minha vida? O que é isso que eu estou enfrentando? O que eu estou passando? Descaiu-lhe o semblante, primeira coisa. E os seus pensamentos se turbaram, pronto. Aí a mente virou um turbilhão. Os pensamentos entrou em conflito dentro de si. Agora uma guerra interior nos pensamentos. A mente dele está conturbada e os seus pensamentos se enroscaram um no outro agora. A sua mente agora não consegue discernir mais nada, nem os prazeres. Aquilo que estava lhe dando prazer já não está dando mais prazer nenhum. Aquele momento que era de muita satisfação pessoal, agora a mente dele já não consegue assimilar aquela satisfação momentânea, porque a sua mente não deixa fazer a sinapse, pegar e entender que aquele momento era um momento de prazer. Não, agora o momento é de total turbação dentro de si, uma guerra interior, um confronto de pensamentos e de ideias que tomou a cabeça dele, e a mente dele está totalmente turbada. A junta dos seus lombos se relaxaram, ou seja,
despencou, caiu-lhe os lombos, e os seus joelhos começaram a bater um no outro. O medo chegou. O medo do que vai acontecer. O medo do que será. O medo do que pode acontecer dali para frente tomou conta dele agora. E ele agora está tomado pelo medo, tomado por pensamentos, e a cabeça totalmente toda confusa. Foi tomado de um momento que ele não esperava passar por aquilo. O momento que lhe dava prazer já não dá mais prazer. E ele agora já não tem mais prazer em nada, mas agora só pensamentos que os conturba, que tiram que lhe dá desassossego. Se ele tivesse que dormir aquela noite, com certeza não dormiria, porque ele já acordado está com um pensamento turbilhão de pensamentos que lhe vêm, de pensamentos que lhe tomam dentro de si, a preocupação, o medo, joelhos estão trêmulos por causa do medo do que pode lhe acontecer. Então o rei, ele vai dar uma ordem, ele dá uma ordem dizendo que traga os astrólogos, traga todo mundo que tem entendimento na astrologia. Veja aqui no versículo 7, e ordenou o rei com força, porque a pessoa começa agora a se esforçar e usar uma força tão grande para entender e compreender o que está acontecendo na sua vida, que ela não sabe. Porque na hora que o prazer acaba, na hora que você atinge o pico da satisfação, chegam os momentos das dúvidas. Você pode saciar os teus prazeres em qualquer coisa dessa vida, mas quando os prazeres chegam no ápice das coisas, começam a chegar os pensamentos e as dúvidas. O que eu vou fazer da minha vida agora? O que será do meu futuro? O que eu vou fazer? Você atingiu o prazer, você atingiu o ápice das coisas, você chegou aonde deveria e queria chegar. Você atingiu o ápice das coisas, só que agora você não está mais entendendo nada, porque você olha para a tua vida, é um monte de situação, uma escrita que tirou a tua paz, um acontecimento que te desestabilizou por completo, e agora você não está nem entendendo para onde está indo a tua vida. Porque você estava vivendo somente para a satisfação do prazer momentâneo da tua vida. Você não estava vivendo para o louvor da glória de Deus. O que você estava fazendo é só para a satisfação do ego. É só para preencher o ego do poder dizer: eu estou fazendo, eu estou realizando, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas quando chega no ápice da coisa, da satisfação do poder, do prazer, e que chega o momento da desestabilidade da tua vida, você chega nessa condição aqui, como diz, emprega-se força. Como ele disse, o rei com força ordenou que introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhos, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro no comando. Será o terceiro e vai mandar em tudo. E aí ele coloca, porque como ele é movido no prazer, ele também mexe com o ego dos outros. Como? Quem me disser, quem me falar e desvendar essa escrita, será o terceiro no comando. É como se fosse o primeiro-ministro, presidente, vice-presidente e o primeiro-ministro. Ele diz: vocês vão ser engrandecidos. Ou seja, quem não quer uma posição elevada, sim ou não? Quem não quer prestígio, reconhecimento? É como se você fosse o terceiro aqui na cidade de Mogi, prefeito, vice-prefeito, e depois do vice-prefeito é você que manda e desmanda, o secretário. E ele diz: olha, vocês vão poder ser o terceiro no poder, no comando, na linha de comando.
Vocês vão poder realizar o que vocês quiserem. Imagine você aqui em Mogi, sem poder nenhum, e do dia para a noite, você poder comer aonde você quer, andar com o carro que você quer, ter um cartão de crédito ilimitado, para satisfazer todos os teus desejos e anseios. Pastor, meu Deus! Pastor, se a pessoa hoje já é um pouquinho com um salário mínimo, já acha que é grande coisa, imagine terceiro na linha de comando de Mogi. Se hoje já pensa que tem um rei na barriga ganhando um salário mínimo de R$1.014, imagine um salário ilimitado, que você pode satisfazer todos os teus prazeres. Nós estamos falando de Babilônia, nós estamos falando de uns Estados Unidos de séculos atrás, de milênios atrás, estamos falando de uma potência mundial. E ele está dizendo, será o terceiro no comando da maior potência do mundo. Vocês vão poder satisfazer qualquer prazer, qualquer vontade. E ele empregou força agora para poder alguém dizer para ele o que está acontecendo na vida dele. Talvez você não daria muito não, mas talvez você daria muito pouco se alguém pudesse dizer para você, pudesse dizer a você o que você tem que fazer da tua vida para te sanar todas as dúvidas e todos os pensamentos conturbados que estão aí dentro de você. Talvez você diria, pastor, eu não daria tanto poder não, mas se alguém chegasse para mim e dissesse, é assim, assim, desvendasse todos os mistérios que estão dentro de mim, pastor do céu, o que eu pudesse fazer por essa pessoa eu faria, porque ia me tirar um peso da minha vida terrível. E chega nesse momento, Belsazar agora diz, eu preciso de alguém que consiga desvendar o que esses dedos escreveram e tiraram, inibiram, acabou com a sensação de prazer que eu tinha. Deixa eu te dizer algo, você pode viver com essa satisfação por até muito tempo, mas vai chegar uma hora que Deus vai te confrontar com a verdade da vida diante dos teus olhos. E essa hora, quando chega, não tem homem na terra que tem poder de dizer a você o que está acontecendo, a não ser Deus, através do seu Espírito falando com alguém, porque Ele vai colocar toda a força, como diz aqui, trouxe. E entraram os sábios, e não puderam ler as escrituras, e nem fazer o rei a interpretação, não conseguiram ler. Porque, meu amigo, meu amado e minha amada, as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus, as coisas elevadas ao mundo da espiritualidade, do transcendente, não se interpreta, não se entende com astrólogo, com PhD, com formação acadêmica. Você pode ser formado em Harvard, em Oxford, na Inglaterra, em Iowa, nos Estados Unidos, em Massachusetts. Você pode ser formado aonde você for, você pode ter conhecimento de toda a ciência, de toda a sabedoria dessa terra, mas para entender o caminho de Deus, tem que ter vida com Deus. Você pode estudar nas melhores escolas, você pode estar nos pés dos melhores rabinos, dos melhores doutores da lei, dos melhores PhD de teologia, você pode estar aonde você quiser, mas para entender a escrita de Deus, o caminho que Deus escreve na vida das pessoas, você precisa estar alinhado com Deus, na mesma visão de Deus, para poder entender e interpretar o que Deus está escrevendo na terra. Senão é só presunção de homens. E eles chegaram a Beltesazar e disseram, rei, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento acadêmico na astrologia é o berço da civilização, nós estamos falando. Matemática é matemática que você sabe hoje por causa dos babilônicos. Você conhece os graus de 360 graus, essas hipotenusa, cateto, cosseno, essas coisas todas.
A aritmética, os babilônicos já desenvolveram isso, há milênios. São pessoas que faziam leitura do mapa astral sem nenhum tipo de equipamento. Eles sabiam aonde estavam cada estrela, cada ciclo dos planetas, cada coisa do universo que hoje você sabe por causa do telescópio Hubble. Eles sabiam a olho nu, sem nenhum telescópio. E esses homens chegam para Beltesazar e dizem: nós não podemos dar a interpretação disto. Para nós não dá. Tu vai ficar confuso nesse teu caminho mesmo, se depender dos homens. Se depender do teu pai, da tua mãe, do teu professor, do teu patrão, seja lá de quem for, tu vai continuar com essas dúvidas dentro da tua cabeça e continuando procurando entender porque você já não tem mais prazer e os prazeres das coisas estão acabando. Porque você está tão confuso, conturbado, com medo da vida, preocupada com o dia de amanhã e não consegue enxergar o que Deus está escrevendo na tua vida. Não consegue ver a mão de Deus escrevendo sobre você uma história, sobre você mesmo, no seu tempo presente. E ele não está sabendo, mas aquela escrita não é uma escrita de bênção, uma escrita de juízo que está selada já sobre ele. É uma escrita de perda. E ele não aprendeu com o pai dele. Porque tem gente que vê a desgraça dos outros e não aprende com o fracasso dos outros. Continua na presunção, continua na soberba e não aprende. Ele tinha exemplo dentro da própria casa, que o pai ficou louco e foi comer capim e perdeu tudo e foi morar no pasto. E ele não aprendeu com o pai. Ele não viu dentro da própria casa a desgraça e não aprendeu com a desgraça dentro da própria casa. E agora ele se deixa o seu coração novamente ensoberbecer, se engrandecer. Pastor, o que é soberba? Soberba é amor próprio demasiado, é alguém que vive para a satisfação pessoal do ser. E ele se engana com essa soberba, com essa altivez de espírito, com essa presunção de acha que é o dono de tudo, conhece tudo, sabe tudo. E ele agora é pego na própria cilada e uma escrita escreve a sentença e o juízo sobre ele. E ele não sabe essa sentença de juízo. Tira a perturbação, deixa-o perturbado, não tira a perturbação, pelo contrário, deixa perturbado, deixa com pensamentos cheios de dúvida. Os homens não podem sanar essas dúvidas e ele começa a procurar nos astrólogos, nos homens, como você começa a procurar resposta aqui, começa a procurar resposta ali. Aí você acha que é que mudando de emprego, que é mudando de cidade, que é mudando de relacionamento, que é mudando para isso, é que tendo uma nova formação. O problema não está nas coisas. O problema é que você não está entendendo o caminho que Deus colocou para você. E você quer fazer totalmente o contrário, então você tem que estar ciente de que você vai ter que receber a sentença e carregá-la nas suas costas. Já que você não quer ouvir o que Deus tem para você, já que você não quer viver o que Deus tem para você, a história que Deus está escrevendo para você, você rejeita o que Deus tem para você, então você vai viver na satisfação da carne, na realização pessoal do ser. Então você tem que estar consciente que vai haver juízo, e esse juízo que estará sendo escrito sobre a tua vida tira a tua paz, tira o teu assossego. Você não tem paz em casa, você não tem paz no trabalho, você não tem tranquilidade, e você vê as coisas acontecendo e você fica procurando resposta, procurando saber o que está acontecendo com a tua vida, e você procura com alguém, você procura com outro, você se aconselha com um, você quer resposta de outro, mas você e ninguém encontra nada, porque isso não provém de homens. Esse juízo, essa sentença que está sobre qualquer homem, não provém de homens, é Deus escrevendo a história do homem na terra, seja para bênção ou seja para juízo. São os seus atos que está escrevendo a história de Deus sobre você. São as suas decisões que você toma com base no teu prazer, com base na tua vontade, não na vontade de Deus. Você só decide
decidindo. Se satisfaz você, você decide para você. Se não satisfaz você, você diz não é de Deus. Nem tudo que te satisfaz é de Deus. Nem tudo que é para a tua vontade, para saciar o teu querer, tem aprovação de Deus. Muitas vezes você vai ter que decidir contrariando a tua própria vontade. Como Jesus disse, tal como o Filho do Homem não veio fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Ainda que eu tenha que padecer, ainda que eu tenha que morrer, ainda que eu tenha que sofrer, mas eu não vou viver segundo a minha vontade e os meus prazeres, porque Deus me enviou a este mundo para viver a história dele, a vontade dele, no caminho dele, no desejo dele, porque o que Deus tem para minha e para a tua vida é bem melhor do que os prazeres deste mundo podem lhe oferecer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, enriquece e não nos acrescenta dores, em nome de Jesus Cristo. Quer continuar afadigado? Quer continuar com as suas dúvidas, com as suas incertezas? Continue escrevendo juízo sobre você. Use as mãos espirituais para escrever sentença de juízo. Beltsazar disse: e agora? Aí a rainha entrou na presença dele e disse: não fique assim cheio de dúvida, não fique assim preocupado. Olha o que a rainha disse. Pelo menos alguém lúcido para dar um conselho. Sabe qual é o mal das pessoas? Não gostam de ouvir conselhos. Se você tivesse dado conselhos, muita coisa na tua vida hoje seria diferente. Se você tivesse ouvido quantas palavras o teu pastor e a tua pastora pregou e quantas palavras você ouviu, você teria escrevido outra história sobre a tua vida, não essa que você está vivendo. Mas vocês preferem escrever do jeito de vocês, não do jeito de Deus? Vocês preferem que escrever com a sua presunção, com a sua arrogância, com a sua soberba, porque eu sou isso, eu conheço, eu faço, eu sei, é assim, mas não conhece Deus. Dizer que conhece não conhecendo é presunção. Jó disse: eu achava que conhecia a Deus, eu conhecia a Deus de ouvir falar, eu era presunçoso, eu falava de Deus sem saber quem era Deus, mas agora os meus olhos viram o Senhor da glória. Eu conheço a Deus, agora é de andar com Ele, agora não é presunção, agora é certeza que eu conheço Deus. Tem gente que vive na presunção de achar que conhece a Deus, fala de Deus, que conhece a Deus, mas não conhece os caminhos de Deus, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os caminhos de Deus, e para conhecer os caminhos de Deus, tem que andar alinhado muito com Deus no Espírito. A rainha, não sendo ela nada de Deus, mas um coração humilde, um coração simples, um coração ensinável, alguém que aprendeu com o erro dos outros, chama o rei e diz: ó rei. Verso 10: a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do rei e dos seus grandes, entrou no banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não turbe os teus pensamentos e nem mude o teu semblante. Calma, calma, rei, não precisa ficar perturbado, calma, vamos resolver esse problema, vamos resolver. E ela vai dizer o seguinte: existe no teu reino alguém que está esquecido aí. Veja que Beltsazar não sabe quem é Daniel, porque a rainha disse: há no teu reino aí, ou seja, ele nem levou em consideração o que Daniel fez por Babilônia, quando seu pai era o governante, porque Nabucodonosor pegou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e elevaram a posição de ministros em Babilônia. Mas o que Beltsazar fez? Pegou Daniel e os seus... E pouco me interessa quem são. Aí a rainha disse: há um no teu reino, há um no teu reino.
Um homem que tem o espírito dos deuses santos. Você vê que ela não tem conhecimento de Deus, que ela fala que ele tem excelência de espírito, mas não do Deus Altíssimo. Para ela é os deuses da terra que guia Daniel. E no dia do teu pai, olha como é que ela conhece a história. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência. Era um homem iluminado, cheio de sabedoria, de inteligência, com a sabedoria dos deuses. E o teu pai, ó rei, Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhos. Ele era chefe, ele mandava em todo mundo. Tu não sabe quem é Daniel? Ele nem tomou conhecimento de quem era Daniel. Ele tinha no reino dele um homem que era ungido, capacitado por Deus, mas ele não valorizou. Ele valorizou o prazer, ele valorizou a vida, ele valorizou as coisas, ele valorizou o momento, e não deu a mínima para Daniel. E aí ela vai dizer aqui no versículo 12: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, da qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Esse homem sana dúvidas, ele é um homem que sanou dúvidas, adivinhações, não tinha nada enigma que ele não sabia decifrar. Era um homem que tinha entendimento do mundo espiritual e da vida, ó rei. Tu não sabe quem é? Tem um homem no teu reino que tem a unção do santo, e tu está pagando um preço aí porque tu não quer andar com ele. Tu quer andar na tua presunção, tu quer andar na tua arrogância, na tua soberba, no teu achismo. Porque as pessoas querem assim andarem nos seus achismos, cheios de dúvidas, cheios de confusões mentais, espirituais, emocionais, não sanadas. E como ela diz, ele sanou todo tipo de dúvida, não tinha nada que ele não respondesse. Não era Daniel, era o Espírito de Deus que estava em Daniel. Porque para entender o caminho da vida, o caminho que Deus escreve nesse mundo, não são os astrólogos, não são os homens dessa terra, somente aqueles que têm o Espírito de Deus, como Paulo disse: quem é espiritual entende as coisas espirituais, e quem é espiritual compreende tudo, discerne tudo, e ninguém o entende, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e para entendê-las precisa ser um ser que tenha vida espiritual também. Alguém que não anda no capricho, na carne, na soberba, na vaidade da vida, mas alguém que anda tomado pela graça de Deus e pelo Espírito de Deus. Esse conhece a escrita de Deus, esse conhece a palavra de Deus, e esse sabe que é somente Deus o autor e consumador da vida, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Chama Daniel. Chama ele. Quando Daniel chegou, foi quando nós lemos o texto de início, no capítulo de número 5, verso 17. Porque o rei tinha dito: quem desvendar o enigma e a interpretação, eu vou dar muita coisa, eu vou saciar o prazer dele. Daniel disse: seja para ti os prazeres dessa terra, seja para os teus, porque as coisas dessa terra não me dão prazer. Só uma coisa me dá prazer: servir o Deus Altíssimo. Só uma coisa me enche de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, de luz, para sanar e saber o caminho de Deus, continuar servindo a Ele sem receber nada em troca. Porque as coisas de Deus não se compra com dinheiro e com prazer. As coisas de Deus, do reino, se obtém por humildade e simplicidade de coração. O conhecimento de Deus não se dá nas academias teológicas, porque tem muita gente que nunca frequentou academias teológicas e conhece muito mais a Deus do que pessoas formadas nas academias teológicas da vida. Daniel disse: fica com teu
poder, com o teu conhecimento. Eu vou dizer a escrita. Mas antes de eu dizer a escrita, o que está escrito, você vai ver aí, depois no texto, a partir do versículo 18, Daniel vai dizer o seguinte: deixa eu refrescar a tua memória. Teu pai, o Deus Altíssimo, deu ao teu pai, rei Nabucodonosor, grandeza, magnificência e poder. No versículo de número 18. Ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. Tu está sentado num trono onde que foi Deus que proporcionou tudo. Você está aqui nessa vida, mas tudo que você tem foi Deus que proporcionou. Vai se gabando, vai se achando alguma coisa, vai com essa presunção, humilhando as pessoas, querendo pisar nas pessoas, vai querendo ser alguma coisa, como Paulo disse, tem muitos querendo ser alguma coisa quando não são nada. Daniel diz: o trono que tu está sentado foi do teu pai, e não foi do teu pai por méritos, foi Deus que deu. Escute o que eu vou te dizer: tudo que Deus nos dá, uma hora passa. Prazer da vida é igual fome, depois que come, depois que prova, acaba. Prazer só é bom enquanto você não tem, mas depois que você prova, acaba. Quer um exemplo? Quando namora, fica doido para fornicar, depois que casa, sexo se torna normal. Se torna como comer arroz e feijão. Mas antes é a busca incansável pelo prazer de conhecer o corpo da moça e a moça conhecer o corpo do rapaz. Em busca pelo prazer, é natural. Mas depois que se encontra o prazer, passa. Passa. É a mesma coisa, depois que você está com aquela sede danada, a pessoa diz: nossa, vontade de tomar uma cerveja, e a pessoa olha aquela cerveja amarelinha, suando, e aquele prazer, e ela toma, quando toma, passa, aí vem só a confusão e a culpa depois. Todos os prazeres levam a uma coisa: a nos deixar com dúvida. A satisfação pelo prazer, a busca insaciável, incansável pelo prazer, só nos leva a uma coisa: a nos deixar com dúvidas, com medo e sem entender o que Deus realmente tem para a nossa vida. Agora, quando você não vive em busca do prazer, mas em busca de agradar a Deus, todas as tuas dúvidas são arrancadas, todos os medos são tirados, todas as conturbações e as incertezas são arrancadas de dentro de você, e você passa a viver na certeza de Deus. Ó rei, o teu pai está no poder porque Deus deu. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem ele queria ele matava, a quem ele queria ele dava vida, e quem ele queria engrandecia, em quem ele queria ele abatia. O teu pai Nabucodonosor tinha um poder tão excomunal que quem ele queria viver, vivia, quem ele queria que morresse, morreria, quem ele queria que ficasse rico, ele colocava para ficar rico, quem ele quisesse que ficasse pobre, ou ele tinha um poder, ó rei, teu pai. Mas deixa eu te refrescar a memória. Mas quando o coração do teu pai se ensoberbeceu, quando o coração do teu pai se engrandeceu, e o seu espírito, no verso 20, olha só, mas quando o seu coração se exalçou, que o coração da gente, quando está na confraria do poder, da ganância, da conquista, nosso coração fica todo... Ai, a gente acha que está arrebentando, é ou não é? Ai, eu conquistei, ai, eu cheguei, olha, nosso coração se exalça. Quando o coração dele se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono, da sua condição real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, se tornou bicho. Foi comer capim, foi comer o pão que o diabo amassou. Estava numa condição boa, estava vivendo bem, mas foi colocado com os animais do campo. A sua morada foi com o jumento, foi morar com burro. Quem despreza a glória de Deus anda com jumento.
come com jumento, anda com burro, vive com animais, pessoas irracionais. Muitas das vezes você coloca à tua volta gente irracional, você fala, pastor, meu Deus do céu, essa pessoa não tem juízo. A pessoa não pensa, não raciocina, parece, pastor, com todas as letras, com todo respeito, meu amado, tem gente que é pior do que animal. Vive pelo instinto. Se era pelo instinto que ele vivia, então vai viver com os bichos, porque bicho vive com o quê? Pelo instinto. Não é o teu lugar no meio de homens. Homens têm que andar com a mente e o coração engrandecendo a Deus, reconhecendo e olhando para si que não é nada e que Deus é tudo. Já que ele não vivia assim, então vai viver com gente semelhante, com gente medíocre, com gente burra, com gente jumenta. É o caso de Nabucodonosor. Vai viver com gente que é bicho, porque agora jumento, boi, vaca virou gente para ele. Porque se não sabe viver como ser humano, vai viver como bicho, irracional, e ele perde o juízo. E fizeram comer erva com os bois, foi comer grama, foi comer capim, e o seu corpo cresceu o cabelo, foi molhado pelo orvalho, até que conheceu que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Teu pai só saiu da condição da desgraça, de miséria, quando ele olhou para o céu e disse, e veio a consciência, despertou a mente, abriu, que não eram os astrólogos, que não eram os homens, que não era o seu poder, que não era o trono, que tudo que ele tinha não provinha dele, mas provinha de Deus. Escute o que eu estou te dizendo, para de ser bobo, de ser vaidoso com as coisas da vida, porque o mundo passa com as suas concupiscências, com os seus desejos e vontade, mas aquele que faz a vontade de Deus, aqueles que faz aquilo que aprove a vontade de Deus, tudo vai passar, mas não aqueles que fazem a vontade de Deus e que anda no caminho de Deus, pois quem faz a vontade de Deus e anda no caminho de Deus, esse nunca será abalado, pois os seus pés estão firmados na rocha, passarão os céus e a terra, mas ele se tornará eterno com o seu Deus, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. E aí Daniel disse assim, e tu, verso 22, seu filho não se humilhou o coração, ainda que soubesse de tudo isso, e levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa do Senhor perante ti, tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles, e além disso, deu louvor ao que nada é Deus, Deus de pau, de ferro, de ouro, de cobre, de pedra, que não pode ver, não ouve, nem sabe, mas a Deus em cuja mão está a tua vida. A tua vida está na mão de quem, minha gente? Daniel disse, sabe quem está escrevendo a tua história, rei? O Deus a quem tu está desprezado. E eu encerro aqui. É nessa hora que Daniel diz, a tua vida está na mão de Deus, os teus caminhos, como diz Daniel, a tua vida, o Deus a quem tu desprezaste, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos. Quem está escrevendo a tua história é Deus, rei. E sabe qual foi a escrita que ele escreveu hoje? É essa: Mene, Tekel e Parsim. Contou Deus o teu reino, pesado foste na balança, e tu está em falta com Deus. Então Deus está tirando de você e dando para outro. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, um rei segundo o coração de Deus, reinou no lugar dele. Alguém melhor do que ele, alguém que conhecia a Deus, que temia a Deus.
Escute o que eu vou te dizer. Deus está escrevendo a minha e a tua história. Os teus atos, as tuas atitudes, as tuas decisões. Para de ser prepotente. Para de ser arrogante. Para de se achar alguma coisa. Seja humilde. Pastor, o que é humildade? Humildade não é morar num casebre, andar de chinelo de dedo. A palavra humilde vem de humus, de umedecido, de terra úmida, de terra que se dá para plantar, de terra de que é moldável. E tu não quis ser alguém que fosse moldado por Deus, mesmo conhecendo a história do teu pai. Tem gente que não aprende nem com os próprios erros, vai aprender com os erros dos outros. Tem gente que tem que perder muitas e muitas vezes, até chegar o tempo que Deus disse, vai dizer, basta, foi pesado na balança, está em falta, e não tem mais o que fazer, porque foi te dado o tempo. Foi te dado o tempo. Foi te dado o tempo. Enquanto você vive nos prazeres, nos prazeres, nos prazeres, você está escrevendo um juízo sobre você. Você está chamando o juízo para dentro da tua vida. Não ceda aos prazeres. Não ceda às confrarias dos prazeres. Não se assenta na roda dos escarnecedores para falar mal do teu patrão, para falar mal da tua família, dos teus irmãos. Ai, pastor, eu tenho até prazer de falar mal dele. Daqui a pouco a mão de Deus está sobre a tua vida, escrevendo a tua sentença. Para com isso, porque a cédula que era contra nós foi rasgada. Deus quer escrever uma nova história. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A história que tem que ser escrita agora não é de juízo. A história que tem que estar escrita sobre a tua vida é da graça de Deus, da bondade de Deus, da confiança em Deus, não na tua presunção sua. Confie na graça de Deus. Confie na graça do Senhor. Seja cheio de graça, cheio de humus, de humildade. Seja moldável. Seja alguém que ouve e se deixe moldar. Seja alguém que ouve e diz, deixa eu ser mais